Cara, decidi gravar esse vídeo aqui para contar um pouco da minha história de estudos, de trabalho no direito e compartilhar por que eu decidi desistir de ser juiz. Em 2019, eu estava me mudando de Brasília para São Paulo. Naquela época, eu era técnico judiciário de um tribunal que integra o Poder Judiciário da União, né? Então, eu passei aquele ano inteiro de 2019 em regime de teletrabalho. Eu entrei naquele órgão, eu assumi esse cargo de técnico judiciário em 2017. E eu já vinha num ritmo muito constante de estudo desde 2015. Eu estudava para o cargo de analista, que é o cargo que futuramente eu iria assumir. Mas em 2015 eu comecei esses estudos para o cargo de analista e acabei sendo aprovado só para o cargo de técnico, ali naquele tribunal. Tomei posse em 2017 e em 2019 fiz a mudança para trabalhar em regime de teletrabalho num outro estado. Teletrabalho híbrido, porque uma vez por mês eu tinha que vir para o meu local de trabalho, para a sede ali, onde eu estava trabalhando, me apresentar e trabalhar ali presencialmente durante uma semana. Então o ano de 2019 foi inteiro dessa forma. 3 semanas em São Paulo, uma semana em Brasília. 3 em São Paulo, 3 em Brasília. E estudando para concurso em alto nível, em horas líquidas muito puxadas todos os dias, doutrina, exercício, enfim, aquela rotina que todo mundo que já estudou para concurso conhece, por 4 anos, de 2015 a 2019, e em Brasília, sou de Brasília, falo de Brasília hoje, você tem uma cultura muito forte de concurso público. Possivelmente algum dos seus familiares é concursado, algum conhecido ou algum parente próximo também já passou em um concurso, e isso vai gerando um desejo, um incentivo muito forte para você seguir também nessa carreira. E eu crescendo em Brasília, passei por tudo isso, né? Meus 2 pais, servidores públicos, meu pai e minha mãe, minha irmã, servidora pública, meu sogro, servidor público, meu cunhado, todo mundo servidor público. E você se vê dentro dessa bolha e acha que concurso público é o único caminho, né? É uma ótima opção, claro, mas não é a única, talvez não seja, talvez não, e não é nem a melhor. E então, em 2019, me mudando para São Paulo, eu passei a morar numa região ali legal, interessante, na Faria Lima, bem próximo à Faria Lima, no bairro de Pinheiros. Eu comecei a observar como funcionava a dinâmica daquela cidade ali, como as pessoas estranhavam quando eu dizia que era servidor público. Era assim, parecia ser uma certa... Eu percebia olhares de desperdício de potencial. Tipo, cara, existindo tanta coisa para você fazer, você decidiu ser servidor público. Então eu comecei a ter um choque de realidade com a dinâmica ali daquela cidade, com as pessoas com quem eu estava me relacionando, nos locais onde eu estava frequentando, eu comecei a perceber que as pessoas estranhavam. E morando numa região muito boa da cidade, frequentando lugares legais, tendo acesso a ótima estrutura de transporte, enfim, era um miolo ali de São Paulo, num local muito legal. E aí eu comecei a perceber que as viagens que eu fazia para prestar concurso para magistratura, elas eram para estados mais distantes, para lugares onde não, se eu viesse a ser aprovado, não teria uma qualidade de vida tão boa quanto a que eu estava tendo ali, sendo um reles técnico judiciário, né? Que era como eu
enxergava naquela época. Existia muito esse sentimento de, porra, eu sou só técnico, eu poderia estar ocupando um cargo melhor e tal, enfim. Cheguei a cogitar sair do serviço público para advogar de repente, mas enfim. Comecei a perceber que aquela rotina pesada de estudos, aquela vida de sacrifício, eu acordava às 5h40 da manhã, comia alguma coisa, tomava banho, 6 horas em ponto eu começava a estudar, fazia uma pequena pausa ali de 5 minutos a cada 1 hora, 11h30 eu parava de estudar, ia para academia, fazia aquele treino express, né? Meio-dia eu já estava sentado para trabalhar. E trabalhava até às 19h. À noite eu ainda tentava dar uma revisada em alguma coisa, mas era difícil. E então, em 2019, eu comecei a perceber que o custo-benefício desse esforço talvez não valesse a pena. Alguns conhecidos meus chegaram a ser aprovados, e eu vi gente que morava, por exemplo, em Brasília, a capital do país, morava num bairro excelente, tinha uma vida muito legal, boas escolas, hospitais, tudo muito perto de casa. E, porra, passou para magistratura, ótimo, muito bom. Mas foi morar num município com 15 mil habitantes, a 450 quilômetros do aeroporto mais próximo. Então, assim, eu comecei a observar essas coisas e pensar que, cara, acho que talvez, pra mim, não vale a pena poder dizer que, porra, sou juiz, beleza, mas morar num lugar sem estrutura básica, trabalhando num órgão que talvez não venha a te fornecer uma estrutura de trabalho confortável, recursos humanos que possam te auxiliar para exercer a atividade. Muito comum juízes que trabalham em comarcas de interior terem um volume altíssimo de processos para julgar, pouquíssimos assessores para auxiliarem na elaboração do trabalho, né? E foi essas coisas que me fizeram pensar e refletir se valia a pena, se era interessante seguir aquele caminho, e eu acabei decidindo que não, para mim não valia a pena. Eu morava em São Paulo, minha esposa tinha os negócios dela, da empresa dela com sede em São Paulo, e eu fiquei pensando, cara, se eu passar, já pensou como é que vai ser eu chegar na minha esposa e falar, cara, tá vendo isso aqui tudo que a gente tá vivendo? Faz as malas aí que nós vamos mudar pra Codó do Maranhão. Vamos, nada contra o Maranhão, beleza? Nada contra os maranhenses, mas, cara, não faz sentido você sair de uma cidade onde você tem tudo, onde você está estabelecido, onde a sua família está ali enraizada, para você mudar para uma cidade onde você não vai ter nada disso. Tudo em nome de um cargo. Então, para mim, eu comecei a perceber que não fazia sentido nenhum. Comecei a perceber relatos de pessoas que fizeram esse movimento e chegaram a essa conclusão tardiamente, já ocupando o cargo, gente que se divorciou, gente que, em nome de um sonho de realização pessoal, profissional, sacrificou tudo, sacrificou a família, sacrificou uma qualidade de vida em nome de um cargo. E eu cheguei à conclusão de que não valia a pena. Eu desisti de ser juiz por causa disso. Foram 4 anos e meio de estudo, com foco na magistratura. Foram 17, 18 e até a metade do ano de 2019. 2 anos e meio de estudo com foco na magistratura, mais uma bagagem anterior. E eu cheguei a essa conclusão, cara, não vale a pena. Fui aprovado posteriormente no concurso de analista, que é o cargo que eu ocupo hoje. Sou muito feliz, realizado. Acabei voltando para Brasília, de São Paulo. Só que eu fiquei em São Paulo de 2019 até 2023. Tive filho, tive experiências inesquecíveis naquela cidade. Eventualmente, talvez um dia eu volte a morar lá.
se isso estiver aí nos planos de Deus, quem sabe. Mas não me arrependo nem um pouco de ter desistido desse objetivo, que na época para mim era um desejo muito ardente, eu buscava com muita intensidade. E eu abri mão porque eu percebi que havia coisas mais relevantes no meu ponto de vista para que eu pudesse cultivar e outras maneiras de conseguir me realizar profissionalmente sem precisar abrir mão de qualidade de vida, de harmonia familiar e de coisas simples da vida, de você ser feliz no lugar onde você mora, de você ter um... Enfim, acho que você conseguiu pegar o raciocínio. É interessante avaliar as peculiaridades de cada profissão que você pode desempenhar como um bacharel em direito. Você pode advogar, foi o primeiro trabalho que eu exerci. Você pode fazer concurso para tudo que é área que você imaginar, área fiscal, a própria advocacia pública, no âmbito dos municípios, no âmbito dos estados, no âmbito da União. Você pode fazer Procuradoria da Fazenda Nacional, você pode ser advogado de empresa estatal, você pode ser advogado da União, você tem concursos do Ministério Público para promotor de justiça estadual, para procurador da República, você tem concursos da magistratura, você tem concursos que são os que eu acho que são mais interessantes, que são de consultor legislativo no Senado e na Câmara, mas também são os concursos mais concorridos que existem, o nível mais elevado de preparação, são atletas olímpicos, os candidatos que conseguem ter aprovação num concurso como esse. Você tem concursos para tribunais de conta, enfim. No setor público você pode exercer uma infinidade de carreiras, área policial, delegado, e é legal você perceber que como alguém formado nessa área jurídica, você tem tantas opções e você pode transitar entre todas elas. Eu fui advogado, fui policial, fui servidor de um cargo que à época era de nível médio, técnico judiciário, hoje já é de nível superior. Depois me tornei analista. E assim, é muito legal você poder passar por todas essas experiências e ir adquirindo ali conhecimento sobre como o universo jurídico ele funciona no nosso país. E é isso. Desisti de ser juiz porque eu priorizei outros aspectos da vida. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Albuquerque, criei esse canal chamado Habeas Vox, tenho um perfil no Instagram onde eu falo especialmente sobre redação jurídica e escrita para advogados. Se esse é um assunto que te interessa, me segue no Instagram, @habeasvox, e se inscreve aqui nesse canal também, cara. A gente está postando aí recorrentemente conversas como essa. Não é um canal de aula, de ficar aqui cagando regra, falando para você o que você deve fazer da sua vida. É um lugar onde você senta comigo, eu trago aqui uma experiência da minha vida, um ponto de vista, uma reflexão, e a gente vai aí debatendo direito, debatendo questões da vida de quem trabalha na área jurídica. Deixa um like para que esse vídeo possa ter alguma repercussão nesse YouTube e me ajuda a crescer um pouco aqui nessa internet. Vai ser legal ter você me acompanhando. Valeu!